Olá, pessoal. Começamos mais um Fala Cleiton. Hoje a gente tem um convidado que veio de longe aqui para gravar com a gente. Luiz Felipe de Oliveira Toledo. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado pelo convite, Cleiton. Obrigado pela oportunidade de ter esse espaço para falar um pouco do que a gente faz. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, cara. E um grande prazer de conhecer pessoalmente, finalmente, né? A gente já se conhecia, né? De rede social, né? Sim. A grande maioria a gente se conhece por rede social por muito tempo. Verdade. E depois se conhece pessoalmente. E como a gente acaba consumindo o mesmo conteúdo, acaba sempre aparecendo alguma coisinha pra gente, né? Sempre tem um vínculo. Então, vamos falar um pouquinho, Luiz. Luiz ou Toledo? O que tu prefere? Pode ser Toledo. Toledo? É. Toledo, 29 anos, engenheiro, especialista em steel frame, né? Sim. Me conta um pouquinho da tua história. Como que tu chegou na engenharia e o que te levou para esse caminho do steel frame, da construção a seco? Certo. A construção civil em si, ela entrou na minha vida muito cedo, né? Meu pai, ele era pedreiro. É até hoje. Pedreiro e uma época da vida profissional dele se tornou mestre de obras. Então, para me manter ocupado, eu sempre estava em obra trabalhando com ele. Então, isso já estava lá em ti lá atrás? Já estava... Já. Eu vim lá do interior do Paraná, né? Vim de Venceslau Brás, fica na divisa com São Paulo, lá no norte. E a minha infância, a minha adolescência, ela foi em cima da construção civil. Então, eu trabalhei muito com meu pai, ajudei muito a fazer bico, assim, depois do horário comercial. Então, foi aí que surgiu a ideia de trabalhar com construção. Aí ele falou, não, você vai, faz engenharia civil, se especializa no que você quer fazer, tipo, investe nisso que você quer trabalhar, que você já é familiarizado. Então, aí em 2012, eu entrei na faculdade, lá em Ponta Grossa, me mudei, né, saí de casa. Estudei por 5 anos. Em 2012 eu entrei na faculdade. Em 2013 eu fui convidado a trabalhar num escritório de engenharia que estava abrindo e era especializado no light steel frame, por um amigo meu da faculdade. Era estágio ou era... Não, era CLT mesmo, CLT. Assim, sabe? Era desenhista técnico na época. Aí eu entrei lá, recebi o treinamento, aprendi a modelar, calcular, detalhar a estrutura em light steel frame e desde então vim trabalhando só com isso. Em 2012 entrei na faculdade, em 2013 conheci o steel frame, em 2016 me formei, aí fui embora para o interior, fiquei 6 meses no interior de volta e em 2017 fui contratado por uma construtora de Curitiba, que era cliente meu quando eu era estudante ainda. Trabalhei nessa construtora por uns 3, 4 anos, daí saí e abri o meu escritório. A marca em si já existia, né? Eu já atendia clientes fora do horário, final de semana, já tinha clientes que eu atendia na época da faculdade, antes de entrar. Tu já foi formando uma carteira de clientes aos pouquinhos. E você vai conhecendo profissionais do mercado, um indica para o outro, isso daí a tendência é espalhar. Então, você sempre carrega uma carteira de clientes. Eu tenho 11 anos de trabalho com steel frame, eu tenho clientes que projetam comigo há 11 anos. Até hoje é a mesma frequência de projeto. Acaba pegando confiança, né? Sim, o diálogo é muito mais fácil, né? Principalmente quando você vai contratar um serviço. Eu preciso de um serviço, seja para uma obra ou para um desenvolvimento de projeto. O que conta muito além da qualidade do que vai ser entregue, o valor, é o contato, a facilidade de trocar informação com aquele profissional, Verdade. Entende? Você não consegue, por exemplo... eu recebi um projeto estrutural de steel framing, faltou um detalhamento de uma peça. Tipo, o projetista ele não pode levar 2, 3 dias para te responder. Ele tem que ser imediato, porque a obra não para, entende? Sim. Então, isso é o que conta muito hoje. E os prazos são muito curtos, né? A demanda é grande e o prazo não existe. Exatamente. Sempre para ontem. Geralmente, a gente fica brigando lá no orçamento 4, 5 meses, tu não sabe se vai acontecer a obra. Sim. Quando eles te ligam para fechar, tu tem que começar em uma semana. É sempre assim. Teve projeto que a gente orçou por 7 meses. Foi um projeto grande. Depois de 7 meses, bateram o martelo, não, finalmente agora a gente vai fazer. A hora que começou para fazer um projeto, por exemplo, de 7 mil metros quadrados, tinha 20 dias para fazer. Aí, como que a gente faz? Pesada no escritório lá, amanheceu trabalhando. Mas eu acho que isso é um erro, né, Toledo? Porque quando a gente fala de light steel frame, né? A gente fala em precisão. Sim. Né? Então, a gente tem que estudar o projeto. É isso que a gente tenta colocar na cabeça do cliente. Pensar. Né? Só que, o que acontece? Quando eles determinam que você tem essa área quadrada de projeto para desenvolver e o teu prazo vai ser metade do que realmente precisaria, a gente explica, não é bem assim que funciona, não é modelagem, a gente não está fazendo um desenho de casinha bonito. Tem todo um planejamento, cada peça na estrutura, no projeto, tem um porquê. Essa peça, além dela ser modelada,
ela precisa ser dimensionada, detalhada, gerar lista de materiais. Não é algo simples, não é uma modelagem que você faz com um bloco, só vai, clica num botão e a parede aparece. Exatamente. Você tem que ter um porquê, um raciocínio lógico naquilo. Mas quando você trabalha com uma equipe alinhada, quando você tem um responsável por cada etapa desse desenvolvimento, tem um roteiro de desenvolvimento, você consegue trabalhar em harmonia com a equipe e delegar tarefas. Não, um vai começar a iniciar a modelagem do primeiro pavimento. Aí, vou fazer primeiro pavimento, laje, segundo pavimento. Quando finalizar a modelagem do primeiro, já tem um que vai fazer o detalhamento, já consegue otimizar esse tempo, esse prazo de execução. Mas, assim, se a gente for falar de um prazo que é coerente de se pedir, de se usar para desenvolver, por exemplo, vou fazer um sobrado de 300 metros quadrados. Você vai levar aí uns 10 dias para fazer um projeto bem feito, bem detalhado. Exatamente. E não é só a parte de... como que eu vou fazer esse vão livre? Como que eu vou fazer essa cobertura? É a parte de você sentar com calma, sem pressa, fazer o detalhamento, saber as informações que você tem que colocar no detalhamento. É que a maioria das pessoas não entende de steel frame. Eles Sim. acham que é simplesmente fazer um desenho, aquilo é o projeto. Não. Não, eu até brinco. Lá em Curitiba, o meu barbeiro, ele pega e fala, você fala que está cansado, que está trabalhando muito, mas você aperta um botão lá, o software faz sozinho. Fala, cara, se fosse assim... Um dia vai ser, mas ainda não é. Um dia vai ser, mas até lá vai precisar da gente ainda para fazer essa modelagem, esse detalhamento. Então, o steel framing em si, ele é um sistema incrível, né? Só que desde que trabalhado corretamente, né? Você não pode... eu acho que os clientes veem a gente falando que é rápido, é veloz. É rápido, mas então, para ser rápido tem que ter muito planejamento. Dá para começar amanhã. E tem que fazer em 3 meses, 2 meses. Não é bem assim, é muito rápido, mas desde que tenha um bom planejamento, né? Não é só sair modulando o perfil a cada 40 ou 60, entende? Tem um planejamento, né? Isso. Ô Luiz, e falando de projeto, qual foi o maior vão que tu conseguiu alcançar de steel frame sem nenhum pilar? Sem nenhum pilar. Em cobertura, eu fiz um galpão de 23, 24 metros de vão livre. De vão livre. Isso para cobertura, para Legal. tesoura. Porque cobertura, como você tem a altura de... A altura da cobertura é o que vai definir a resistência da treliça, da tesoura. Então, a gente consegue vencer isso com mais facilidade. Quando tu tem a altura, tu consegue... Isso. Você não vai fazer 10 metros de vão livre com uma treliça de 30. Você vai fazer uma treliça de 80 ao metro, entende? Mas depende da utilização. Cobertura, ela vai ter uma sobrecarga de projeto de 100, 150 quilos por metro quadrado. Então, você tem uma altura de 1,20 m de tesoura para resistir a esse peso por metro quadrado, é algo muito mais fácil do que você ter 60, 50 centímetros para fazer 9 metros de laje, onde você calcula para 450 quilos por metro quadrado. Então, cada caso é um caso, mas em relação à cobertura, uns 20, acho que foi 23 metros, 22,5 de cobertura, e em laje eu fiz 10 metros de vão livre em laje, sem pilar nenhum. Era uma residência em Palhoça, onde o pavimento térreo era só a parede externa. Uma residência de 800 metros quadrados. É legal, né? Não, e é legal, quando você tem certeza se vai funcionar ou não, porque você calcula, você consegue analisar isso no software da forma que a gente faz. Ele te mostra que funciona, né? Sim, só que quando você vê aquilo executado, que realmente funcionou e cada coisa que você preveu aconteceu na obra, a gente já chegou a calcular uma estrutura, era um balanço, né, de canto assim na planta, e embaixo tinha uma esquadria de vidro. Uhum. Aí a gente tinha que tomar cuidado com o deslocamento da peça nessa quina para não acabar estourando, trincando o vidro. Aí, no dimensionamento que a gente fez da peça, o software, ele apontou que teria, acho que meio centímetro de deslocamento. Chegou na obra, teve 4 milímetros, só que faltava a carga de utilização da edificação, né? Que é a sobrecarga que a gente considera. Que legal. A gente consegue ser bem preciso hoje. Nada é estimado, é tudo codificado, tudo tem um porquê. E, Luiz, qual o maior problema que tu vê hoje? Quando chega lá um cliente que quer fazer um projeto, qual o maior problema que tu tem hoje com isso? Falta informação? É o tempo? O que é? É principalmente a falta de informação. É normal. O comum é o cliente chegar sem informação nenhuma. Até por isso que ele chega na gente. Porque senão ele mesmo ia tocar a obra dele e delegar a função. Mas a gente sempre faz esse atendimento personalizado para cada tipo de cliente. Você quer construir um galpão, você quer construir um sobrado, o outro quer fazer uma casa térrea. A gente explica o que são os processos de execução de obra. Começa tudo recebendo o projeto arquitetônico, fazendo quantitativo de mão de obra, material, precifica, formaliza a proposta e apresenta para o cliente. Fechou? Beleza, a gente vai dar starts em todos os projetos. Todos os projetistas têm que se comunicar. Um projetista vai fazer o estrutural do light steel frame, que vai sair a carga de fundação e vai passar para o projetista de fundação calcular a estrutura. Aí tem o projeto complementar, e no final de tudo isso, antes de ser detalhado e finalizado o projeto, o pessoal precisa compatibilizar tudo. Porque já aconteceu
de desenvolver projeto de steel frame com uma parede de 90, porque a gente vai utilizar 90 em tudo. A nossa função, como projetista, é fazer a estrutura o mais segura possível, utilizando o mínimo de aço. O mais leve possível. Exatamente. Então, a gente sempre vai utilizar perfil de 90 milímetros. Mas aí, como que você faz quando não tem uma compatibilização com os complementares e uma tubulação de água pluvial, que geralmente é 100 milímetros, pega e desce por uma parede de 90 milímetros? Vai ter que fazer uma parede dupla daí para esconder na obra, um shaft, entende? Pode fazer parte interna, talvez com drywall. Sim, faz assim, só uma volumetria para esconder a tubulação. Mas o grande detalhe é saber, conhecer a fundo o que é cada etapa, passar isso para o cliente com segurança e falar, é assim que é feito, é assim que a gente vai fazer e deixar o mais claro possível, para que não tenha dúvida. Tipo, principalmente, eu estou contratando a tua empresa para fazer os projetos, fornecer o material e a mão de obra. Mas o que está incluso nisso? Você vai explicar, estou te orçando na modalidade de obra branca, estou te orçando com acabamento, com elétrica, com hidráulica, descrever, colocar isso discriminado na proposta. Tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar claro. Porque o cliente, como ele é leigo, ele não tem que saber disso. Ele vai buscar informação em você e você é a tua obrigação passar isso detalhadamente para ele. Isso que eu falo, a gente é especialista. Sim. A gente tem que orientar o cliente da melhor forma possível. Né? Exatamente. Então, todos esses processos são... é como a gente fala. Às vezes você leva 30 dias de planejamento para executar uma obra, um projeto por metade do tempo, entende? É o que você ganha levando o tempo planejando para tirar a incompatibilidade, compatibilizar todos os projetos e entregar a solução o mais eficiente possível para evitar o retrabalho em obra. Do teu ponto de vista, qual o tempo necessário para a chegada de um cliente, executar o teu projeto e ele ir para o canteiro de obra? Qual seria um tempo... Legal. Eu acredito que em torno de uns 60 dias. 60 dias. Isso, 30 dias de desenvolvimento de todos os projetos e compatibilização, só que em contrapartida já tem o pessoal que faz a parte do quantitativo, orçamento, precificação, monta cronograma para saber quando enviar o material e o que enviar. Então, todo esse planejamento, dependendo da localização, a mobilização da equipe até a cidade, colocar num lugar bacana o pessoal para morar, todo esse planejamento leva um tempo. E para você conseguir trabalhar de uma forma eficiente, eu acredito que uns 60 dias, dependendo do porte da obra, eu acredito que seja o suficiente, sabe? O necessário. Legal. E isso acontece com frequência, né? Não. O sonho nosso é que acontecesse. Sim. Mas geralmente são 6, 8 meses de negociação e 15 dias de ação para fazer. De ação para fazer. Isso está em contrato. Tem que começar no dia 10. Né? É sempre assim. E qual um dos maiores problemas que tu vê hoje dentro do mercado, Toledo? Eu acredito que o que a gente estava falando do cliente, da falta de informação. Beleza, o cliente, ele é o leigo. Ele não vê isso no dia a dia dele, ele vê só quando ele tem a necessidade de construir. Então, digamos que ele não tem a obrigação de saber, porque a gente está aqui para informar. Mas o profissional que não tem a informação e tenta fazer mesmo assim, entende? Isso daí, para mim, é o maior problema. E tem bastante, né? Tem. Principalmente no nosso escritório. O nosso principal produto, a nossa principal prestação de serviço é cálculo estrutural. E o que a gente já recebeu de obras que foram abandonadas, obras que começaram a verticalizar o segundo pavimento e teve problema de flecha excessiva na laje sem fazer o revestimento total da laje. A casa nem está sendo utilizada com o peso que vai, e já deu problema. Aí a gente é contratado para fazer essa parte de reforço, analisar. Eu acredito que a falta de informação do profissional que atua é a parte mais crítica do mercado. Por exemplo, a gente já pegou casos para analisar a obra, o que precisava ser feito, e o pessoal passar a tubulação de elétrica e hidráulica dentro da parede e cortar todos os perfis, interromper todos os perfis. Aí você olha um pé direito duplo de 6 metros de altura, tem uma laje lá em cima. Tudo cortado. E o perfil no pé todo cortado. Daí vai para onde a carga? Fica parada ali. É importante para quem executa steel frame, sempre que tiver que fazer algum corte no aço, Sim. pedir orientação do engenheiro responsável Sim. do estrutural, né? Exato. E isso a gente detalha para ir no projeto estrutural. O projeto estrutural nada mais é que um manual de montagem, né? É um detalhamento de montagem. Então, como montar a peça, como verticalizar a estrutura, que revestimento vai ser utilizado e se precisar de alguma adaptação, a estrutura é engenheirada, mas tem a furação já que sai da perfiladeira. Mas por algum erro, por alguma incompatibilidade, a tubulação bateu num nível da parede que não tem a furação. Como que você vai fazer? Coloca a orientação no projeto, corta sempre no centro do perfil. O perfil tem 90 milímetros de largura, você vai cortar ali no máximo uns 50, dependendo. Ele não pode ultrapassar 50%. Né? Então, porque daí senão você não tem área de aço nas extremidades, né, do furo, depois do furo. Ele perde a estrutura, né? Fragiliza a peça, né? Então, isso
essa orientação, além de fazer com que seja executada corretamente a estrutura, é bom para a gente que trabalha com um projeto estrutural que não fragilizem aquilo que a gente passou tanto tempo planejando, entende? Porque geralmente como é que chega o problema, né? Tua obra tá com problema. Tu já se assusta, mas poxa, eu faço tudo certo. Porque quando tu chega na obra, tu entende por que tá com problema às vezes, né? Sim, é incrível. Tem coisa que você vê só colocando o pé na obra mesmo, porque é coisa assim... Aparecem situações que você não imagina que pode acontecer, mas acontece. Por exemplo, essa do corte do perfil. A pessoa que trabalhou com isso, que fez isso, ela foi lá fazer elétrica e hidráulica e ela não tem conhecimento com estilo. Tipo, vamos tentar entender também, né? Ninguém orientou lá para ele na hora. E nessa época, a obra em si não tinha um responsável técnico no canteiro de obras. É importantíssimo você ter alguém na obra para fiscalizar o que está sendo executado, mas que tenha conhecimento do sistema, não que só tenha um engenheiro na obra. Tem que saber trabalhar com estilo. Se tivesse, isso não teria acontecido. Mas esse profissional, como ele não trabalha com steel frame, ele não sabe que não pode cortar os perfis. Ele não sabe que cada perfil que tem dentro da parede, a cada 40 centímetros, é estrutural, está recebendo um carregamento e está lá por um porquê. É um pilar metálico que existe a cada 40 centímetros. A cada 40 centímetros você tem um pilar metálico. Se tu mexe em um pilar daquele, ele vai afetar a estrutura de alguma forma. Com certeza. Assim, vai apresentar, dependendo da situação, vai apresentar patologia para o resto da vida, que você não vai entender de onde que vem, a não ser que você abra a parede e veja que está interrompido. E pode, muitas vezes, também acontecer uma tragédia de uma estrutura entrar em colapso, né? Porque a parede ela é estrutural, né? Não é só um elemento de vedação. Sim. E, Toledo, sistema AFIS, já usou? Já. Gosta? Já. Eu gosto. Eu achei bem bacana de se executar. Por exemplo, a época que eu executei foi com USB, membrana, o EPS de alta densidade e o base coat em cima. Assim, a obra hoje ela já tem 3 anos que foi executada, não apresentou nenhum tipo de patologia. Legal. O isolamento termoacústico dela ficou incrível, ficou muito superior. Isso também. Cara, porque você vai fazer o isolamento dentro da parede, vai fazendo o revestimento externo, a edificação ela vai virar uma caixa de isopor. Isso daí fica incrível. E, assim, a facilidade também de se executar. Se você tem lá um paredão de 6, 7 metros de altura, a única chave que você vai levar até lá em cima, que é pesada, é o USB. Colocou o USB, pregou a membrana, é só fixar o EPS. Eu gosto de usar uma cimentícia como substrato. Você usa no lugar do USB. No lugar do USB. A cimentícia, às vezes, é até mais vantajoso, porque você não tem aquela matéria orgânica, né? Faz problema com umidade. Exatamente. Por isso que eu prefiro a cimentícia. Em laje também, cimentícia de 20. Eu estou utilizando agora, pela primeira vez, cimentícia de 20 na laje. Gostei muito. E trabalha daí com contrapiso. Com contrapiso. Show. 4 centímetros de contrapiso. Perfeito. É o tipo de laje que a gente mais indica na empresa, é a laje úmida. Laje úmida? Porque o isolamento de um pavimento para o outro fica bem superior. E em relação ao peso do contrapiso, o peso do contrapiso muitas vezes ajuda a estabilizar a estrutura, sabe? Exato. Entende? Como se forçasse o térreo para baixo e ajudasse a travar. Eu gosto de laje úmida porque tira aquele toque-toque. Sim. A laje úmida acaba com esse problema. Aí pega e coloca a banda acústica em cima das treliças de laje ou dos perfis Eu coloco banda acústica e eu coloco aquela manta. A flashing? A flashing embaixo. Cara, fica excelente. Impossível de fazer qualquer rangido. Não faz. Não mexe nada. A gente trabalha assim também, só que a gente ainda utiliza o USB. Em cima das vigas de laje, a gente coloca a banda acústica e o contrapiso armado com lona de 200 micras embaixo e o contrapiso com malha pop, 20 por 20, 4,2 de diâmetro. Legal. 5 centímetros de contrapiso, fica um negócio bem acabado. Legal. E, Luiz, hoje quantas pessoas tem no teu escritório? Hoje nós somos em 5. São 5 engenheiros projetistas que foram capacitados pela empresa. Mas todos já eram familiarizados com construção a seco na parte de montagem, outro já era orçamentista, outro trabalhava na obra fazendo montagem. Então a gente pegou e se conheceu, se juntou, abri fisicamente a empresa, porque até então era só uma marca, né? Porque eu trabalhava como autônomo em casa e tinha a minha marca. Aí conforme foi aumentando a demanda, surgiu a necessidade de montar uma equipe, de arrumar um lugar físico. Aí a gente alugou uma sala lá no centro de Curitiba. Ficamos acho que 1 ano e meio nessa sala. E nos mudamos para um galpão em São José dos Pinhais. Aí agora a gente consegue aumentar a equipe, porque tem mais espaço para alocar o pessoal e também consegue oferecer mais tipos de serviços, né? E quais os serviços que a Toledo hoje oferece? Hoje o produto principal, a prestação de serviço principal nossa é o projeto estrutural em light steel frame. Se o cliente não tiver um projetista de complementar, fundação, laminado, a gente consegue fazer internamente também. Só que a gente não comercializa só esse projeto. É caso precise para fazer algo mais completo no steel frame. Então, a parte de desenvolvimento de projetos,
é a execução de obras, a gente faz quantitativo de materiais e a mão de obra necessária para executar, fornece o material e a gente também trabalha com a capacitação de mão de obra. Legal. A gente começou recentemente um projeto com o nosso amigo Cristiano da Costa, Construção a Seco de Itajaí, onde a gente capacita mão de obras que se chama Steel Experience, e são 3 dias de imersão. O pessoal vai pegar metade do primeiro dia teoria, aí a segunda metade do primeiro dia começa a montar os frames, no segundo dia finaliza os frames, inicia a verticalização, e no terceiro dia vê revestimento. Legal. Então a gente também atua essa parte de capacitação de mão de obra na parte da montagem, e eu também tenho um curso de projetista em Light Steel Frame que eu finalizei no início desse ano. Levei 1 ano para desenvolver, a gente desenvolveu uma plataforma exclusiva com conteúdo, comunidade. Legal. Então, vai vir a intenção nossa é que vire tipo um local de informação sobre o sistema. Então, por exemplo, além de ter esse curso de projeto, a gente vai fazer uma live e discutir sobre, sei lá, laje úmida. Essa live vai ser gravada e vai ficar disponibilizada lá de graça. Um colega meu quer ensinar a passar um basic coat. Ele filma, manda pra gente, a gente edita e coloca lá. Entendi. E disponibilizar alguns conteúdos gratuitamente justamente para informar o pessoal. Para quem comprar o teu curso, ele vai ficar sempre atualizando alguma coisa. Isso, exato. Sempre vai ter uma frequência de conteúdo novo, mas não só para quem comprar o curso. Claro que quem comprar o curso vai ter o acesso completo da plataforma, mas mesmo assim a gente vai colocar conteúdo gratuito para qualquer um que queira se informar, conhecer não só a empresa, mas o sistema, uma etapa da obra, uma etapa de projeto, como que é feito. A gente faz um conteúdo lá, uma live e disponibiliza gratuitamente. Isso é legal porque a gente precisa de novos profissionais do mercado. O mercado é carente, né, Luiz? O grande problema hoje que eu enxergo é a falta de mão de obra capacitada. Exatamente. E eu falo muito aqui no programa, sempre quando a gente fala de steel frame, que isso já deveria ser matéria de faculdade. Sim, nossa, há muito tempo. Eu não sei por que não se tornou ainda, e eu não sei por que essa barreira é tão grande, né? Eu não sei o que acontece, mas assim, se a gente for pensar, o sistema ele foi regulamentado em 2022. Agora recente, que vão começar a fazer estudo laboratorial, vão começar a fazer testes. Uma obra que a gente executou lá em 2015. Se funciona ou não, as patologias vão começar a apresentar agora. É muito devagar esse processo de pegar, analisar, testar e dizer como é feito. Mas, na minha opinião, era essencial isso ser matéria de faculdade, até mais. Beleza, o concreto armado, na faculdade de engenharia civil, é a base de tudo. Você vai fazer fundação, estrutura, laje, tudo é concreto. E a gente precisa ainda muito dele ainda para o steel frame, né? Sim, claro. Muitas vezes o concreto ele trabalha em conjunto com o steel, né? Só que em relação à evolução, todo tipo de produto, todo tipo de serviço, ele evolui no mercado. Porque a construção civil ficou para trás, entende? Uma hora vai ter que evoluir. A tendência, isso já está acontecendo hoje. Já tá, a evolução chegou. Já chegou. O boom do steel frame está começando agora, vai decolar isso. Ele já passou de sistema inovador para sistema tradicional. E como que você vai preparar essa leva de profissionais que estão se formando, vão entrar no mercado de trabalho e não sabem nem o que é esse sistema que está, sabe... Tem muita gente que está ouvindo a gente falar aqui hoje, quando eu falei de AFES aqui, que sabe é AFES, né? Só para contextualizar, AFES é um revestimento externo do steel frame, onde você utiliza USB ou placa cimentícia, membrana hidrófuga para fazer uma barreira contra vapor, umidade dentro da edificação, e utiliza o EPS de alta densidade, com isopor bem duro, que não afunda a hora que você aperta. Aí em cima desse EPS... E depois o base coat dando todo o acabamento, Isso, né? Aí o base coat é a argamassa com tela de fibra de vidro que dá a aparência de parede rebocada para a estrutura. Mas o sistema é um sistema bem eficiente, eu gosto bastante. Eu também gosto. Eu estou sempre usando minhas obras. Sempre usando o AFES nas minhas obras. Além de ser fácil de executar, dá uma eficiência térmica para a edificação muito, muito superior. Dá. Muito grande, né? Sim. Muito grande. E, Luiz, já fez obras em quantos estados aí no Brasil? Boa pergunta. Eu já... Projeto é a maior atuação. Então, a gente já fez em Mato Grosso do Sul, já fizemos no Paraguai, já fizemos em Salvador, em Pernambuco, em Belém do Pará. Nós fizemos no Rio Grande do Sul. Santa Catarina é o lugar onde a gente mais faz projeto. São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais a gente ainda não fez, mas a gente tem bastante prospecção. Então Santa Catarina hoje é o estado que mais está consumindo steel frame? Sim. O Paraná e Santa Catarina são os estados que a gente mais tem atuação hoje em relação à nossa demanda de projeto. Mas a Santa Catarina ainda consegue ganhar facilmente. Que bom. É muito mais desenvolvido o sistema por aqui. Tanto na parte de projetos que a gente está desenvolvendo, quanto na parte de orçamentos, prospecção.
A grande maioria vem daqui. E tu não fica um pouco preocupado, porque assim, o mercado está crescendo. A gente está vendo que está crescendo muito. Sim. Eu tenho certeza que tu sabe que tu não vai dar conta, eu não vou dar conta. Sim. E tu não tem medo que vai entrar muita gente que não é capaz de executar steel frame, falando até de projeto mesmo, né? Até a parte de execução. O mais comum hoje é você encontrar o profissional que não é capacitado em todas as etapas. Desde a parte do orçamento do material até a parte da execução de acabamentos numa obra em steel frame. E isso é muito comum e assusta bastante porque, como eu disse há pouco tempo, o cliente é o leigo, ele não entende. Exatamente. Se você executar uma estrutura para ele de steel frame, deixar exposta no tempo, recebendo chuva e começar a embolorar algum material, ele vai achar que é um sistema que não presta. Não que foi executado... Da forma errada. Entendeu? Então, isso é o que preocupa, porque o profissional, quando ele é mal instruído, ele vai fazer um mau serviço, o cliente vai entender que é um sistema que não presta, e isso vai, digamos assim, prejudicar a expansão do sistema, entende? Então, a gente bate bastante nessa tecla, até em relação à publicidade da nossa empresa. Os nossos conteúdos são sempre conteúdos informativos, nunca é um conteúdo só para manter alimentada a página. A gente sempre pensa em um assunto, tanto que a gente não posta com tanta frequência. A única coisa que a gente posta a cada 2 dias é render de projeto que a gente desenvolve, só para mostrar o projeto que foi concluído. Mas em relação aos conteúdos que são postados, a gente sempre busca fazer um conteúdo informativo, passar um pouco de vivência de obra, porque é o que o mercado precisa. A gente tem que instruir. Tem muita gente que tem medo de passar informação. Não vou explicar como eu faço, não vou explicar como é feito, porque eu vou criar um concorrente. Você não vai, você vai ajudar a expandir, você vai ajudar a aumentar a procura pelo sistema, porque vai ter mais gente instruída fazendo da forma correta, entende? Então... Não precisa ter esse medo com o steel frame, porque hoje a gente tem média de 2% no mercado. Sim. Se a gente der um pulo para 5%, colapsa o mercado. Colapsa o mercado, não aguenta tem profissional para isso, não tem indústria suficiente para isso. Entra em colapso. Exatamente. Lá na empresa, a gente chegou num determinado momento que a gente parou de orçar a execução porque não ia dar conta de fechar. Aí por que você vai tomar o tempo do cliente, gastar o seu tempo para orçar, dar atenção, tirar dúvida e quantifica o material? Pode fazer. Não, e no final das contas você não vai aguentar produzir, então não compensa você pegar e se envolver com isso, entende? Essa limitação de capacidade produtiva é comum. E acredito que grande parte dos profissionais que atuam nesse mercado passam por isso. Passa. A gente, por exemplo, eu estou desde agosto sem poder pegar nada de obra. Então. Porque você sabe que não vai dar conta. Não consegue entregar. Ou se pega para fazer, acaba fazendo mal feito ainda porque não consegue dar atenção, entende? Exatamente. Então é melhor nem pegar. E a gente sempre está vendendo qualidade, garantia, então não adianta pegar por pegar e não entregar o que tu faz todo dia, Exato. o que tu vende, né? Pro teu cliente, não adianta. Não adianta falar bonito, que é legal, eficiente, e não entregar isso. Então, quem quer saber sobre steel frame, o sistema é perfeito, ele não dá problema, desde que executado da forma correta. Da forma correta, planejado e executado da forma correta. Se alguém que está assistindo a gente executou steel frame e não está legal, ou o material é de má qualidade, ou a mão de obra foi ruim, né, Luiz? Ou foi mal instruída em como executar a obra. É bem comum isso. Só que a gente, quando... beleza, quero criar conteúdo, quero fazer propaganda da minha empresa, mas quero entregar um conteúdo de valor. Você vai estar ajudando de alguma forma, contribuindo a informar a sociedade como que funciona o sistema. E isso eu acho muito legal. Quando a gente vê conteúdos de outras empresas, onde o pessoal pega e fala, na obra eu faço assim, você vê que é coerente, que é um negócio, um macete, digamos, isso é muito interessante. Uma técnica, algo que ele faz diferente, às vezes que tu não... Né? Sim, isso é muito legal. A gente aprende, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Porque tu acaba também adaptando algumas coisas. Sim. Né? Da forma que tem que ser, mas tu adapta do teu jeito. Claro. E, a gente nunca sabe de tudo. Não. E sempre tem alguém que vai fazer alguém que vai fazer alguma coisa diferente que você vai conseguir absorver algo para colocar na tua prestação de serviço. Entende? E vai melhorar, né? E deixar melhor, com certeza. E, Luiz, qual é a tua expectativa para os próximos anos dentro do mercado? Dentro do mercado, eu acredito que isso vai tomar uma proporção gigantesca. O sistema, ele está crescendo há alguns anos já, só que ele estava engatinhando. Nos últimos 2 anos, parece que está crescendo de forma exponencial. Tu está há quanto tempo no mercado? Eu estou há 11 anos. 11 anos. 11. Eu estou há 20 e alguma coisa. Então. Mas é exatamente isso. A gente falava... Vamos voltar 5 anos atrás. Sim. Falava de steel frame e a pessoa ria de ti. Sim. Desse cara é maluco. Uhum. Né? Hoje não, cara. Hoje as pessoas vêm buscar. Vêm atrás. Exato. A gente já não consegue mais... não estou dando conta de executar. Uhum. Tu imagina isso daqui 2 anos.
Como que vai estar essa demanda, né? E assim, eu acredito muito que se não se preparar, vai colapsar, com certeza. Porque não vai ter gente, vai ter muita obra e vai ter pouca gente capacitada para executar. Eu acredito que no próximo ano já começa a colapsar. Vai faltar mão de obra, vai faltar material. E como que a gente pode, digamos, atuar, contribuir para evitar que isso aconteça? Vamos informar o pessoal. Vamos mostrar, viu? Não deixa exposta a madeira na obra. Tipo, a montagem é assim, você tem que ligar as paredes, a parafusação faz assim. Uma coisa que eu faço, eu deixo sempre aberto, cara. Eu respondo todo mundo no Instagram. Sim. Qualquer pessoa até que está me assistindo, se tiver dúvida, técnica, qualquer coisa, mandar mensagem para mim. Posso não responder na hora, mas eu respondo todo mundo. Eu ajudo. Amanhã mesmo, eu tô levando um ônibus de arquitetura aqui da FURB, lá na minha obra, para mostrar para eles, falar um pouquinho sobre Light Steel Frame. Oh, que bacana. Vou levar eles lá na Frame, no nosso amigo. Sim. Vou mostrar como é que é feito os perfis de Steel Frame para eles. Maravilha. Então, de lá, com certeza, 1, 2, 3, talvez mais ali, já vai gostar do Steel Frame e já vai começar... Não, com certeza. Já vai entender de perto como que funciona. Vai estar visitando uma indústria que vai conseguir passar cada detalhe dessa etapa de produção da estrutura para o pessoal, sabe, informar o pessoal. E lá dentro eles também conseguem se informar, porque eles trabalham com curso de montagem. Exatamente. É você saber aonde procurar uma fonte de informação, entende? E o pessoal consegue fazendo essas visitas facilmente. E essas visitas acabam levando esse pessoal que está começando agora a procurar o caminho certo. Exato. Aonde se informar, aonde se informar, onde que eu posso buscar mais informação. Isso é legal. Não, isso é bacana. Conseguir difundir o sistema é o que a gente pode fazer para contribuir com isso. E, Toledo, quem quiser fazer teu curso, depois a gente vai deixar aqui embaixo, o pessoal vai colocar aqui para te procurar, te conhecer, conhecer um pouco do teu curso, né? Para quem quiser fazer o curso, se interessa em trabalhar como projetista em Light Steel Frame, esse curso ele é voltado para projetistas, né, desenhistas técnicos, engenheiros civis, mecânicos, arquitetura, ou você que é construtor e quer aprender a, pelo menos, modelar uma parede e tirar uma listagem de materiais. A gente trabalha 100% com videoaulas hoje, tem uma plataforma exclusiva que a gente desenvolveu. Cada aluno que adquire o curso consegue, ele ganha um login e senha e tem acesso imediato às aulas. O tempo de acesso é vitalício, ele vai conseguir reassistir as aulas quantas vezes precisar. E o curso, ele vai, em resumo, a gente vai fazer um sobrado de 180 metros quadrados, onde a gente vai ter um exemplo de stick engenheirado em composições de laje, parede e cobertura. Legal. Então, qualquer tipo de projeto que ele vai encontrar no mercado de trabalho, ele vai ter um exemplo no nosso curso para fazer desde a modelagem, dimensionamento e lista de corte, lista de materiais. Então, é só mandar uma mensagem para nós no Instagram, @Toledo Engenharia ou @Toledo Steel. Uma pessoa da nossa equipe vai te atender, vai te dar atenção, vai te passar as informações necessárias a respeito do curso. E qualquer dúvida também, os alunos, a gente tem um grupo com os alunos no WhatsApp, onde a gente troca ideia. Algum aluno tem uma dúvida, manda no grupo, a gente faz uma meeting, faz uma reunião, conversa a respeito, ou só grava na hora o computador, é por causa disso, explica como vai feito. Dá o suporte. Porque não é só fazer um curso bem feito e vender, você tem que dar o suporte. Chegou uma época, por exemplo, quando a gente lançou o curso no final do ano passado. E ele estava incompleto ainda, estava com 70% das aulas gravadas e editadas, disponíveis na plataforma. Então, a gente iniciou as vendas, colocamos que ainda estava incompleto, que seria concluído em tanto tempo. E no primeiro mês de lançamento do curso, teve muita procura. Aí, o que a gente fez? A gente parou de investir em tráfego pago, parou de anunciar esse curso, justamente para conseguir dar um suporte de qualidade para quem tinha adquirido. Que legal. Aí a gente pausou as vendas, finalizamos o curso. Quando essa primeira turma de alunos concluiu o curso e aprendeu a projetar, a gente começou a anunciar novamente. Aí agora a gente já pegou uma outra turma, um volume bacana de alunos. Até porque as dúvidas vão surgir quando tá lá projetando, né? Não, sim. E assim, a nossa vida é muito corrida, você sabe disso. Como que a gente vai, vou cuidar de projeto, orçamento, obra e dar esse suporte ainda para acadêmico, entende? Você tem que ter uma atenção especial, porque o cara o sistema já não tem muita informação. A parte de projeto, então, piorou. Você não vê, é difícil achar um curso profissionalizante que te ensine a realmente projetar. Quando você pega e pesquisa hoje, curso de projeto Light Steel Frame, você vai achar um curso de 7 horas que vai falar o que é um projeto. Mas não vai pegar na tua mão, ensinar você a modelar peça por peça, calcular, zero, né? Fazer como uma empresa de steel frame faz. O nosso curso hoje nada mais é do que como nós atuamos hoje no escritório. Então, a gente inicia o curso
falando sobre a parte teórica do sistema, para nivelar o conhecimento de todo mundo, explicar o que é um perfil, um conector, um parafuso, um chumbador. Depois disso, a gente configura o software junto, porque é um software adaptado, não um software específico para o Steel Frame. Qual software que tu usa? Eu trabalho com SolidWorks. SolidWorks, É um software de mecânica, só que o software ele é incrível. Você consegue desenvolver o projeto inteiro só nesse software. Então, as etapas do projeto. Fazer a configuração do software, alimentar a biblioteca dele, a gente faz isso no curso. Depois a gente faz análise técnica, que é uma modelagem de uma maquete estrudada da edificação. Aí a gente define o peso das composições, que são paredes externas, internas, lajes, cobertura, simula ela com a sobrecarga de utilização da normativa e lista os carregamentos atuantes. Aí depois disso, a gente vai fazer a modelagem na estrutura. Modela-se toda a estrutura do projeto. Finalizou a modelagem, você vai testar a eficiência estrutural de cada peça. A carga que você fez na maquete, lá na análise técnica, você vai utilizar no dimensionamento naquela peça que você modelou na concepção estrutural. Faz o teste. Exato. Aí você vê se aguenta ou não aguenta. Se não aguentar, a gente explica o que pode ser feito de reforços, como é a condução do carregamento da peça pela estrutura até chegar no térreo e ser dissipada na fundação. Então, a gente faz o passo a passo de um projeto completo, de um sobrado de 180 metros quadrados, onde ele vai ter um exemplo de cada tipo de concepção de estrutura. E também daí finalizamos no último módulo com a parte de detalhamento, para peça engenheirada, detalhamento de peça stick, lista de corte, listagem de cargas de fundação, detalhamento de ancoragem, tudo que vai precisar, tanto para a indústria fazer a produção da estrutura, quanto para o pessoal no canteiro de obras fazer a execução dela. Olha só, Luiz, tu veio de longe, tu deve estar com fome, né? Um pouco. A caminhada foi longa. Olha só o que chegou aqui pra gente, cara. Maravilha. Outback é nosso patrocinador, nosso grande parceiro. Aqui no Shopping Neomart, todo mundo tem que ir lá conhecer. Esse pão aqui, já foi no Outback? Já. Esse pão aqui é uma delícia, fica à vontade, vamos lá. Você serve primeiro aqui. Pode deixar que eu faça a honra. Esse pãozinho australiano é uma delícia, né? Cara, muito bom. Eu conheci o Outback é melhor que o Steel Frame, né? Com certeza. Eu conheci por esse pão aqui mesmo, o Outback. A gente foi lá por causa do pão australiano deles. Olha, tá chegando mais coisa aqui. Porra! Tem que me convidar mais vezes pra vir pra cá, Cleiton. Aí, ó. Show. Outback, nosso grande parceiro. Maravilha. Todo mundo que vem aqui acaba conhecendo o Outback. Na verdade, todo mundo conhece o Outback, né? O Outback tem, acho que quase em todo mundo, né? Sim, sim. E o Outback aqui do Shopping Neomart, nosso grande patrocinador e parceiro. Fica à vontade, vamos Maravilha, lá. Muito obrigado, Outback. Aqui, ó, hoje é Halloween. Olha só. Deixa eu... Vamos pegar aqui. O que é isso aqui, cara? Que bacana. Que legal. Aqui é aquela... Como é que é o nome desse negócio aqui? Ele é aquela coxinha, né? É uma delícia. É uma coxinha o quê? Caramba, que massa. Vou pegar aqui, tem um molhinho. Vamos botar aqui. Aí, ó. Fica à vontade aí, Luizão. Show. Com licença. Vamos conversando um pouquinho aqui e comendo um pouquinho, né? Com certeza. E, Luiz, tem vontade de expandir mais a empresa? Tem. Na verdade, a gente está nesse processo agora. Recentemente, a gente se mudou para um galpão, né? Para ter mais espaço, para trabalhar com treinamento de montagem, fazer um depósito de materiais, tanto para as obras, quanto começar a comercializar materiais. E a gente está trabalhando em aumentar a equipe para conseguir, primeiramente, atender a demanda de projeto, conseguir deixar a parte de engenharia independente. E, por exemplo, eu vou gerenciar a obra, aí eu consigo ficar mais livre. Fica livre. Isso. Então, isso é o que a gente está focado hoje. A gente está fazendo a contratação. Essa semana e semana que vem, a gente está com um processo seletivo, está recebendo candidatos para fazer a entrevista. E acredito que na semana que vem mesmo a gente já consegue bater o martelo com um, com outro, contratar pelo menos mais uns 3, 4, aumentar a equipe de engenharia para quando eu estiver fora, ter aquele suporte técnico. Hoje a nossa equipe de projetistas trabalha muito alinhado. Os caras são sensacionais, cara. Se fosse
A minha equipe é o que faz a Toledo Engenharia ser o que é hoje, entende? Essa grande demanda, essa grande procura que a gente tem, ela só acontece porque a minha equipe trabalha bem, porque eles fazem um projeto eficiente. Se não fosse o pessoal, eu estaria perdido. Eu não ia conseguir produzir, entendeu? Mas isso é a essência de toda empresa, né? Não, com certeza. A essência de toda empresa são os funcionários. Se você, né? se você não investe na sua equipe, cara, não tem outra coisa para você investir na empresa. Exatamente. E aí, tá bom esse pão aí? É sempre sensacional. Cara, é muito bom. E Luiz, para quem está assistindo a gente, né, que quer conhecer mais steel frame, que quer talvez entrar nesse mercado, o que tu diria para essas pessoas? Primeiramente, hoje quando a gente fala de rede social, a gente tem acesso a muita informação de forma gratuita e de forma imediata. Começa a prestar atenção em nomes de empresas que atuam no segmento. Eu sigo o fulano e ele divulgou um cara que é construtor lá em Minas Gerais. Começa a ver o conteúdo desse cara, começa a entender como que cada empresa faz determinada etapa de um projeto ou etapa de uma obra e começa a entender mais sobre o sistema. Hoje é difícil você conseguir achar alguns cursos bem completos para você conseguir entender o steel frame e entrar mesmo de cabeça nisso, mas só com o conteúdo que você consegue acessar hoje nas redes sociais dos profissionais que existem no mercado já é um grande adianto. Então, eu diria, presta atenção nos, digamos assim, influencers da construção civil na parte do steel frame, como ele faz. Beleza, ele faz uma laje úmida, começa a pesquisar sobre laje úmida, o que é, quais são as formas, quais são as variantes dessa laje, começa a entender cada etapa construtiva. Estudar, né? Você tem que estudar, só que você vai ter que estudar meio na raça, porque você não tem uma fonte segura de informação. Mas assim, tenta entender que o steel framing, ele é um sistema industrializado. Então, tudo que você emprega na obra tem um porquê. Eu tenho uma parede com perfis a cada 40, tem um porquê. A cada 60, tem um porquê. Entende o que é estrutura, entende o que é revestimento externo, o que é revestimento interno, que você vai conseguir raciocinar. O steel ele vai funcionar como um Lego. É a base. Você vai ter que entender isso primeiro, para daí você começar a pesquisar variantes. Ao invés de utilizar tal revestimento, eu vou usar um isopainel, eu vou usar um sistema AFES, eu vou usar uma placa cimentícia. Não, é térrea, eu consigo usar só cimentícia, mas daí eu tenho que travar na estrutura. Ou tem 2 pavimentos, eu quero usar só cimentícia, você vai usar uma espessura maior. Exato. Tipo, estuda bastante ficha técnica de material. Por exemplo, o catálogo de uma madeira estrutural, USB ou plywood, estuda sobre uma placa cimentícia, sobre uma glass rock, um base coat, o fabricante fornece. O próprio drywall, né? O próprio drywall. Pega o nome da empresa que fabrica o material, entra no site, baixa o catálogo técnico, lê como que funciona a instalação, distância entre parafusos, junta de dilatação, tipo de material para fazer, tratamento de superfície, tratamento de junta. Entende o que são os materiais e a correta empregabilidade dele. Se você entender isso, você já vai estar um passo à frente de todo mundo, porque você vai saber o que usar e aonde usar. Muita frente, né? Muita frente. E eu sempre falo... Meu celular despertou aqui. Eu sempre falo para as pessoas que muita gente fala sobre sistema construtivo lá de steel frame. Eu discordo. Por quê? Não é um sistema construtivo. O que você acha que é? É uma obra industrializada. É uma obra industrializada, exatamente. Então, tem muita gente que trabalha com steel e chama o steel de sistema construtivo. Eu não vejo como sistema construtivo. Eu vejo como um sistema construtivo que é industrializado. Assim como o concreto é um sistema construtivo que é artesanal. Pelo menos a gente enxerga dessa maneira. Aí, assim, mas a tendência com certeza é a industrialização de todas as etapas, e quanto menos etapas você tiver no canteiro de obras, melhor vai ser a tua produção. Isso já está acontecendo em muitas obras no mercado. Né? Muita. Tem bastante prospecção de fazer módulo içado, ou juntar os módulos no canteiro de obras, levar pronto. Porque daí o que acontece? Você tira esse processo de produção da edificação do canteiro de obras. Você faz um ambiente controlado, você vai fazer dentro de um galpão, você vai criar um processo, você vai ter um gerente que vai ser responsável pela fiscalização da montagem da estrutura, outro é responsável pelo revestimento, outro pelo acabamento, outro pela elétrica. Você cria... É igual uma montadora de carro. Você cria uma linha de produção, tirando o máximo de trabalho possível
do canteiro de obras, você consegue diminuir as chances de ocorrer uma incompatibilidade. Isso vai para a obra com muito mais precisão, Precisão, né? Exato. Não acontece da tua obra ter 10 metros de largura, o radier ter 9,80, entendeu? Tipo, isso não vai acontecer, porque vai ser todo planejado em um ambiente controlado. Que acontece muito, né? Acontece. A gente chega com o steel frame lá na obra, o radier para ter... Não. 5 metros, tá com 1. Quando tem 5 e 10, tudo bem. Agora quando falta, né? Sim. Não, mas isso acontece quando uma empresa, quando uma equipe executa o steel frame e a outra equipe executa a fundação. Exatamente. E ninguém se comunica. No projeto, a gente vê muito exemplo disso. Às vezes o proprietário ele contrata o nosso projeto estrutural e complementares de fundação com um outro profissional. Só que se ninguém se comunicar, nenhum projeto vai bater com o outro. Vai chegar na hora, não vai encaixar nada, o tubo vai estar descendendo numa treliça, a obra vai estar para fora do radier ou vai estar sobrando um pedaço do radier. Então, é importantíssimo que todos os profissionais... tem um engenheiro de fundação, tem um engenheiro de steel framing, tem um arquiteto que definiu o layout, toda a estética da edificação, tem o projetista de complementares e todos têm que trabalhar em paralelo, porque senão um projeto vai ficar incompatibilizado com o outro. De preferência todos em BIM, né? Com certeza. Isso daí facilita bastante. Facilita muito, né? Sim, porque a gente consegue, por exemplo, no escritório hoje a gente faz todos esses projetos. Então, todo mundo trabalha em paralelo, cada um finalizou seu projeto, a gente junta num projeto só. Aí que começa a sair os detalhamentos, as correções durante a compatibilização, tá tudo afinado, bonitinho. Gera-se os cadernos de montagem de cada projeto, de execução de cada projeto, mas só depois que é compatibilizado. Não adianta você oferecer também todos os projetos e nenhum se comunicar com o outro, entende? É assim que você tira o máximo de eficiência de uma construção industrializada. Perfeito. Luiz, tá bom o pão, né? Muito bom. Luiz, nosso programa está chegando ao final aqui. Queria que tu deixasse uma palavra para as pessoas que te acompanham, que me acompanham, mas que querem ser um Luiz daqui a alguns anos. O que elas precisam fazer para chegar lá? Eu acho que, principalmente, ter interesse no que faz. E, assim, quando eu falo em interesse, não é tipo, eu escolhi trabalhar com isso e tá bom. Você tem que realmente procurar entender, você tem que realmente procurar saber se está da melhor maneira possível. Um exemplo prático, se você faz um projeto, finalizei o projeto, vou entregar, mas não tem uma forma de fazer uma melhoria nisso, não tem como entregar algo mais completo, algo mais eficiente ainda. Tipo, é assim que você vai diferenciar profissionais de profissionais do mercado de trabalho. Então, escolhe o que você quer atuar, foca só nisso e faz de tudo para entregar o melhor possível. Não tem possibilidade de dar errado. E, por favor, não façam obra sem projeto estrutural, porque isso daí prejudica todo mundo do segmento. Gente, esse é o Luiz Toledo. Eu indico, tá? Conheço o trabalho dele, indico ele. Quem precisar, pode chamar o Luiz aqui. Luiz, obrigado, tá? Eu que agradeço a oportunidade de junto. Poder falar, pelo convite. O que precisar, sabe que a equipe está à disposição. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Fechamos aqui mais um Fala Cleiton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente, tá? Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Aí. Foi muito legal.